Olá pessoal, estou trazendo aqui para vocês uma videoaula sobre os biomas, tá? Os biomas do Brasil, no qual vou tratar de dois biomas que serão a Mata Atlântica e o bioma Caatinga, o bioma da nossa região, tá? Ciência Superativa é o nosso canal no YouTube, tá? Desde já eu peço que se inscrevam, quem não for inscrito, tá bom? E vamos à aula. Bom, Mata Atlântica. Quanto à localização, a Mata Atlântica, se a gente verificar aqui no mapa, ela está localizada no litoral brasileiro quase que completo. Ou seja, pegando aqui do nosso estado, Rio Grande do Norte, aí vai descendo aqui a região litorânea todinha até chegar à região sul do país. São 17 estados no qual o bioma Mata Atlântica ele acaba atingindo 17 estados, tá? E uma das preocupações atuais é justamente por causa disso aqui. A vegetação atual desse bioma só está em torno de 12,4%, ou seja, muito já foi devastado, já foi degradado, já foi retirado. Isso também tem uma consequência direta por causa desse número aqui, ó, porque 70% da população vive nesse bioma. Se a gente observar aqui o mapa, pegando aqui essa região sudeste, que pega aqui São Paulo, Rio de Janeiro, região sul, essas regiões aqui litorâneas tem as capitais nordestinas, ou seja, concentra grande quantidade de pessoas, tá? Então essa quantidade de pessoas que vivem nesse bioma acaba que atingindo diretamente a quantidade de sua vegetação. Se a gente pega aqui essa imagem em São Paulo, a grande metrópole, percebemos quanto é realmente denso essa quantidade de construções, o quanto realmente meio que eles desgastam para poder construir, tá? E a gente vai falar um pouco mais na frente quais são os vilões desse bioma. O clima da Mata Atlântica ele é quente e úmido, tá? Quando a gente for fazer um comparativo com a nossa região, a gente vai ver um diferencial em relação a isso. A temperatura média é em torno de 21 graus Celsius. A temperatura é relativamente baixa quando vai comparar com o bioma Caatinga. Os índices pluviométricos, que são os índices de chuva nesse bioma, ele tem uma média de 2.240 milímetros ao ano. O que é que isso significa? Significa uma média de aproximadamente 190 milímetros por mês de chuva. Lógico que é uma média, não é um resultado, como se diz, exato. Vai ter mês que vai chover menos, tem mês que vai chover mais. Mas uma média de 190 milímetros ao mês é uma média bem significativa. Dando continuidade ao bioma, a gente vai para cá. Biodiversidade, flora e fauna. Quanto à flora, eu coloquei aqui duas imagens que são bem características desse bioma, que é o pau-brasil e aqui orquídeas. Esse bioma é característico também por vários tipos de orquídeas, tá? E quanto à fauna, coloquei aqui, apesar de ser bem parecido, mas não é o mesmo animal. Aqui é a onça-pitada e aqui tem a jaguatirica, que é também chamada, as pessoas costumam chamar de gato do mato. E outro um animal bem comum desse bioma é o mico-leão-dourado. Esse bioma também tem uma diversidade cultural bem ampla, porque tem várias comunidades indígenas, caiçaras, quilombolas e as comunidades ribeirinhas, que é esse tipo de comunidade aqui, ó, que ficam localizadas nas regiões próximas a rios, tá? E quem são os vilões desse bioma? Justamente os vilões é a própria urbanização, como mostrei no slide anterior, a questão da cidade de São Paulo, né, bem uma das maiores metrópoles do mundo, e a própria industrialização, a construção de portos nesse bioma, muitas construções diárias nesse bioma acaba que afetando diretamente o mesmo, tá bom? Nosso segundo bioma é a Caatinga. Caatinga, quanto à sua localização, a gente tem aqui essa região amarela no mapa, de cor amarela, pegando aqui o nosso estado praticamente todo, certo? Aí vem aqui a Paraíba, Pernambuco, Ceará, Piauí, ou seja, praticamente a região nordeste, né? Então, nosso bioma Caatinga, sua localização. O clima, olha o ponto aqui do clima. Ele tem um clima semiárido. Esse clima semiárido tem uma estiagem, ou seja, um período de seca por cerca de 9 meses. Também, mais uma vez eu digo, não é uma coisa exata. São resultados
por média de aproximações. Ou seja, 9 meses dos 12 meses do ano, 9 meses é cerca de, como se fosse de seca, tá bom? A sua temperatura, elas já são temperaturas elevadas, média de 27, se tem uma média de 27 graus Celsius, aumentando 6 em relação ao bioma Mata Atlântica, é uma média relativamente alta de temperatura, 27 graus Celsius. Os índices pluviométricos, que são as chuvas, vão de 500 a 700 milímetros por ano. Lá na Mata Atlântica era 2.240, certo? Olha essa média por mês, dá 50 milímetros. E lembrando, é uma média. Quando fazemos um comparativo com a Mata Atlântica, dá quase 200 milímetros por mês. Então aqui é uma média de 50. Mas, é lógico, às vezes chove mais, às vezes chove menos. Vai depender muito da como é que está o período chuvoso no momento, no ano, né? O solo. O solo do bioma Caatinga ele é um solo rico em minerais, mas pobre em matéria orgânica, certo? Por sua vez, uma característica até desse nosso solo é que a gente comumente vemos nossa paisagem nesse tipo, tá? Mas no momento que aparece a chuva, aí sim, quando aparece chuva, a nossa região, no caso nosso bioma, ele muda bem significativamente. Fica uma aparência bem interessante, bem bonita. Quanto à fauna e flora do bioma, coloquei aqui 2 animais, que é a asa branca, bem conhecido, tem a musa de Luiz Gonzaga, e também tem o cardeal do Nordeste, que popularmente também podemos chamar de galho de Campina, de cabeça vermelha. São alguns animais que compõem a flora do nosso bioma. E também coloquei aqui quanto à fauna, o juazeiro, né? E o cacto, tá? O cacto. E em relação ao cacto, eu vou para esse próximo ponto, alguns seres vivos possuem adaptações. Essas adaptações são para quê? Como o bioma é característico por ser quente, temperaturas elevadas, existem alguns animais que só saem à noite, certo? E algumas plantas que ao invés de ter galhos e folhas, elas desenvolvem espinhos, que é o caso do cacto, para poder justamente não, não perder grandes quantidades de água em período de estiagem, em período de seca. E quem são os vilões desse bioma? Técnicas inadequadas de agricultura e pecuária, tá bom? É um vilão bem significativo. As pessoas muitas vezes não têm um manejo adequado e acaba que atingindo diretamente o solo. E o tráfico ilegal também é um dos grandes vilões. Tráfico de animais que estão ameaçados de extinção, tá bom? Então, essa aula curta, tá? É somente sobre os 2 biomas, Mata Atlântica e Caatinga. Coloquei os pontos principais aqui para vocês. Espero que tenham gostado, tá? Agradeço muito, obrigado. Lembra de se inscrever no canal e valeu!